Pronto. Olha só, a gente vai ter, no processo final da guerra, dois campos distintos, dois processos históricos ocorrendo. Quer dizer, é o mesmo processo histórico, só que ocorrendo em duas partes distintas do mundo, certo? A gente vai ter um final da guerra na Europa e a gente vai ter outro final da guerra no Pacífico, na Ásia. Tudo bem? A gente vai ter no Pacífico, como vocês já sabem, né? A gente já falou aqui inúmeras vezes, uma guerra um pouco particular entre Estados Unidos e Japão. E a gente tem o apoio e a participação de outros países também, e outros atores nesse processo, como a Austrália e tudo mais. Mas a batalha específica, a guerra específica mesmo, vai ser tratada entre esses dois países, certo? Entre os Estados Unidos e o Japão. O que é que ocorre? Após a derrota na Batalha de Stalingrado, a gente vai ter, pela parte dos aliados, uma contínua pressão em cima da Alemanha, que faz com que a Alemanha vá perdendo território e perdendo tropas, e ela vai sendo pressionada para dentro do seu território a partir de 1943, certo? A gente tem, no caso europeu, um turnover na guerra. A Itália do Mussolini, ela não vai conseguir atingir os objetivos que ela desejava, e aí, por não atingir os objetivos que ela desejava, ela vai ter uma série de problemas, inclusive a gente, né, quando eu falo o Brasil, a gente vai enviar tropas, a gente vai participar da Segunda Guerra Mundial. É o que a gente vai chamar oficialmente de FEB, certo? Que é Força Expedicionária Brasileira. Expedicionária Brasileira, que a gente chama dos pracinhas de guerra, ou os pracinhas, né? É muito difícil a gente ver um pracinha vivo hoje, porque em 2020 já passou realmente quase uma geração, mais de uma geração aí, e são poucos os sobreviventes, né? A galera que lutou, os brasileiros que lutaram na Segunda Guerra Mundial. Mas vai ocorrer sim a participação do Brasil na Segunda Guerra, atuando na Itália para libertar a Itália do domínio alemão. Porque quando o Mussolini ele retrai, ele vai para trás e a Itália não consegue atingir os objetivos que ela desejava, a Alemanha invadiu a Itália e pulou para cima da Itália, ocupando o território italiano. E a partir de agora, o Vargas, o Getúlio Vargas, que era o presidente, o governante na época, né? A gente não pode chamar o Vargas de presidente, porque ele era um ditador no período. Ele vai fazer um acordo, traçar um acordo com os Estados Unidos. Eu acho que o Egito já deu Vargas para vocês, pessoal? O Egito já trabalhou isso com vocês? Falem para mim, por favor. Pessoas, falem comigo, não me deixem de touca. Não me façam sentir perdido mais. Obrigado, Renan. Só tem você, meu brother. Ele falou do acordo que o Vargas vai fazer com os Estados Unidos na época da Segunda Guerra. Ele se ateve a isso com vocês? Ele detalhou algum desses aspectos com vocês na aula, ou vocês não lembram, ou coisa do tipo? Não lembra, né? Certo. O que é que vai acontecer? O Getúlio Vargas, ele vai ter uma certa prática e uma continuidade da sua política parecido com os fascistas, certo? Parecido com os fascistas. A gente não pode chamar Vargas de fascista, certo, pessoal? Oficialmente a gente não pode chamar Vargas de fascista. Mas alguns dos comportamentos autoritários do varguismo,
ele tinha semelhança aos comportamentos dos fascistas, de Hitler, de Mussolini, etc, etc. Então acabava que o Vargas ele se alinhava ao Hitler em muitos aspectos. Esse alinhamento do Vargas ao Hitler era tão forte que chegou ao momento do próprio Vargas enviar judeus para os campos de concentração, né? Que foi o caso da Anita Prestes, que é famoso, tem filme aí, se vocês quiserem se aprofundar nesse caso que é bizarro e é muito poderoso historicamente, né? A filha da Anita Prestes vai nascer num campo de concentração, vai sobreviver ao Holocausto, vai voltar para o Brasil, vai ser historiadora, é uma grandíssima historiadora hoje, e vale a pena ler os relatos que ela faz das reminiscências que existem, né? E dos traumas que permanecem ainda na vida dela por causa da vivência mesmo nova nos campos de concentração. É uma coisa muito, muito poderosa mesmo. E o Vargas tem essa aproximação com Hitler. Só que à medida que a guerra vai se desenvolvendo, esse jogo do Vargas de fazer politicamente o toma lá da cá, de dizer que apoia os Estados Unidos e os aliados, e ao mesmo tempo compactuar com determinadas práticas do fascismo, fica muito difícil. Tanto que em 1943 a gente vai ter os Estados Unidos chegando para o Vargas e pedindo um ultimato, dizendo assim, ó, ou você é de um lado, amigo, ou você vai ser do outro. Dos dois você não pode ser. E é quando o Vargas consegue, politicamente, fazer uma estratégia muito bem feita e receber o apoio e dizer, olha, eu vou ser dos aliados. Eu vou apoiar os Estados Unidos, eu vou apoiar os aliados, não se preocupe. Desde que vocês tragam algumas benesses para mim. E aí houve um acordo entre os Estados Unidos e o Brasil, um acordo muito bom para o Brasil. O Brasil recebeu milhões de dólares de investimento no período. O governo brasileiro recebeu muita grana para acelerar seu processo de industrialização. Em troca, o Vargas cedeu uma base para os Estados Unidos fazer uma base norte-americana aí no Rio Grande do Norte, em Natal, certo? Tanto que o nascimento da aeronáutica brasileira ocorre no Rio Grande do Norte, ocorre em Natal, certo? Vai ter treinamento norte-americano, vai ter relações. Inclusive tem um filme que não é um consenso historicamente, certo? Que fala que o forró, enquanto estilo musical, nasceu desse período por causa de um termo norte-americano que é chamado for all, que no caso é para todos, que eram os bailes que os norte-americanos faziam com a população de Natal no período, e aí todo mundo se misturava e se amava e era feliz e tudo mais. E além disso, né, este acordo previa o envio de tropas brasileiras para lutar na Itália, e foram os nossos pracinhos de guerra para lá, e nós fomos muito bem. Nosso desempenho na Itália foi fantástico. Nós tomamos, né, nós conseguimos conquistar um local estratégico que é chamado Monte Castelo, e é historicamente famoso isso, que é a tomada do Monte Castelo. E a nossa participação, apesar de pequena, foi importante para a libertação da Itália. Tanto é que existe ainda, pessoal, cidades italianas que homenageiam os soldados brasileiros lá. Tem estátua de soldados brasileiros, né, da Força Expedicionária Brasileira. Tem rua com o nome dos caras. Então, a gente teve uma participação pequena, mas substancial, mas realmente importante na libertação italiana dos nazistas nesse período. E é justamente isso, né? À medida em que a guerra ia continuando na Europa, a gente vai tendo a pressão em cima dos Estados Unidos, ou desculpa, em cima
da Alemanha. E o que é que acontece? Quando chega no início... deixa eu mostrar um negócio aqui para vocês. Compartilhar a tela aqui. Esse monumento aqui rola em homenagem aos pracinhas, certo? Que é a nossa participação na guerra. E aí o que é que acontece? Quando os caras chegam em Berlim, quem chega em Berlim primeiro são os soviéticos, é o Exército Vermelho, certo? Eles chegam antes dos norte-americanos e ingleses. A gente tem digamos assim, uma maratona entre os dois exércitos para ver quem chegava primeiro em Berlim. Quem chega é o Exército Vermelho, e aí o Hitler vai se matar junto com Goebbels, que é o ministro da propaganda, com Göring, que era o ministro do Exército, e vários oficiais nazistas. Ele vai assassinar seus filhos e sua mulher também, né? Todos eles vão se suicidar para não serem capturados. E aí, oficialmente, na Europa, a guerra vai chegar ao fim em julho de 1945, certo? Só que a guerra ela vai continuar no Pacífico, no Oceano Pacífico, ela vai continuar entre os Estados Unidos e o Japão. E é uma guerra diferente, porque o território do Pacífico ele é diferente. Quando a gente olha... deixa eu mostrar para vocês aqui. Falem comigo, veja se a tela está compartilhada. Estão vendo, pessoal? Sim. Obrigado por não me deixarem de toca. Quando a gente vê... toda vez eu erro, toda vez eu clico, toda vez abro um site, como eu sou incompetente. Oh, gosh. E deu erro. Parabéns, Oswaldo. Deixa eu mostrar esse aqui, então. Pronto. Deixa eu mostrar esse menorzinho. Como a gente concentra o foco da gente muito no mapa mundi, no Atlântico, né? O mundo para a gente é o Oceano Atlântico, África, Europa, Brasil e tal. A gente meio que esquece o outro lado do globo, certo? E do quanto os Estados Unidos e o Japão são próximos, certo? Então, vejam bem, aqui está o Japão, aqui está os Estados Unidos, certo? Isso aqui é o Oceano Pacífico. Isso aqui é um conjunto de ilhas, onde tem essa placa tectônica gigantesca, com a Austrália e tudo mais, é um conjunto de ilhas. Então, a guerra entre o Japão e os Estados Unidos, no Pacífico, ela aconteceu aqui. Nesses vários conjuntos de ilhas e nesses vários complexos problemáticos que a linha do Equador, certo? A linha do Equador, aqui para vocês, vai trazer. Por quê? Porque uma coisa é você, por exemplo, pegar o inverno russo, que foi o que as tropas alemãs sofreram. Outra é você pegar um calor de 40 graus, vestido com a roupa do exército, pegando malária, dengue, todas as doenças tropicais possíveis. Então foi uma guerra muito, muito difícil para os Estados Unidos e para os japoneses também. E quando a gente chega em 1945, o Japão ele estava cansado do ponto de vista de que faltavam recursos para que o Japão fosse continuando essa guerra. E essa falta de recursos que criou, como a gente já discutiu aqui várias e várias vezes, os pilotos kamikazes, né? Que eram soldados que enchiam, soldados que enchiam o seu avião de bomba e batiam direto nos navios norte-americanos, afundando-os.
Mesmo assim, os japoneses não conseguiram irem levando adiante a guerra, até que a gente vai ter a operação das duas bombas atômicas, que é a bomba de Hiroshima e a bomba de Nagasaki. Essa imagem é que todo mundo conhece, né? Porque quando a bomba atômica explode, a gente tem aquela nuvem que a gente chama nuvem de cogumelo que se forma. Lembrem que a bomba ela não explode no chão, certo? Ela explode a uma determinada altura. As bombas de Hiroshima e de Nagasaki, para ser mais específico com vocês, elas explodiram a 1 quilômetro de altura e elas têm que ser jogadas de um lugar muito alto, que é para o tempo do avião que estava carregando as bombas saírem. E um detalhe importantíssimo da operação da fabricação dessas bombas atômicas, que o nome da operação é Oppenheimer, muitos e muitos cientistas famosíssimos participaram do projeto. O Einstein, inclusive, certo? E aí, o que é que acontece? A gente tem, dentro do ponto de vista da história oficial, de que o Japão, ele capturou a guerra, ele arregou, falando no termo nordestino, por causa das duas bombas atômicas lançadas. E isso não é verdade, certo, pessoal? O Japão já estava vivendo bombardeios incessantes dos Estados Unidos, certo? Bombardeios que para os japoneses eram até piores, porque eram diariamente e ocorriam em outras cidades além dessas duas, e eles ainda não se negavam, eles não se rendiam por causa dessas bombas. A cultura japonesa de adoração ao imperador e de sacrifício em nome desse imperador era uma coisa muito forte. E por mais que o Japão estivesse perdendo a guerra, isso não era motivo para eles se renderem. É só vocês pensarem nos pilotos kamikazes aí, né? No entanto, o que vai fazer o Japão capitular da guerra é a entrada da Rússia no conflito contra o Japão. Porque o Stalin, depois que conseguiu ajudar no final da guerra na Europa, ele pega todo o Exército Vermelho e todo o olho da União Soviética vai se voltar para o Japão. Lembrem que Japão e Rússia, eles já tinham feito uma guerra, viu? Que era a Guerra Sino-Japonesa de 1907, que o Japão venceu, certo? Então, o território russo e o território japonês eram muito próximos um do outro, e o Stalin tinha absurdo interesse na vitória em cima do Japão. Então, quando o Stalin prepara essa operação para a Guerra do Japão, aí o Japão realmente não vai ter como bater de frente com as duas maiores potências bélicas do mundo naquele período, e aí o Japão vai se render e a gente vai ter oficialmente o fim da Segunda Guerra Mundial, certo? A gente tem, após o fim da Segunda Guerra Mundial, uma série de problemas e de processos históricos e geopolíticos que precisam se acertar a partir daí. Porque o que a Segunda Guerra Mundial deixou para os países participantes e para os países não participantes também é que a humanidade chegou a um momento de avanço tecnológico, principalmente de um avanço do ponto de vista militar, bélico, de que se houvesse outro conflito de tamanha magnitude, não vai restar humanidade depois disso, certo? Se em algum momento a gente ter outra guerra com tamanha amplitude, definitivamente a gente não teria mais humanidade para contar a história. Então, todo mundo ficou assustado com o poder de destruição que a Segunda Guerra causou, muito mais do que a Primeira. Então, a partir daí, a gente vai ter um novo arranjo geopolítico do mundo,
certo? Os Estados Unidos e a União Soviética, eles vão ser considerados os grandes vencedores da Segunda Guerra Mundial e automaticamente eles deixam de ser aliados. Vocês sabem que a aliança na guerra é uma aliança de conveniência, mais do que uma aliança forte do ponto de vista político mesmo. É diferente a relação que a União Soviética e os Estados Unidos vão ter da relação que Inglaterra e os Estados Unidos vão possuir, que é uma relação de apoio mútuo historicamente falando, certo? Então, a partir daí a gente vai ter meio que a divisão mesmo do mundo em dois blocos ideológicos distintos, que de um lado a gente vai ter a União Soviética e do outro a gente vai ter os Estados Unidos iniciando aquele processo que a gente vai chamar de Guerra Fria, certo? Essa separação ideológica dos dois vai marcar, inclusive, o nascimento da ONU, que vai ser a resposta que os países vão dar para tentar evitar um novo conflito dessa magnitude, né? A ONU faz 75 anos esse ano, fez 75 anos ontem, eu acho. Não lembro quando nosso presidente foi lá falar. Não sei se foi ontem ou foi ontem, enfim. A ONU fez 75 anos recentemente e o principal objetivo da ONU é o de evitar uma nova guerra mundial, um novo conflito dessa magnitude. E a gente tem muito que agradecer à ONU, porque a gente não teve mais uma guerra nessa magnitude, né? A gente não teve mais um conflito desse naipe. E as Nações Unidas hoje é um organismo supranacional, transnacional, que contribui e muito para minorar alguns dos grandes problemas que a gente ainda enfrenta enquanto humanidade, certo? O outro lado da moeda, e que vai contribuir e muito para que a ONU passe a existir, passe a ter uma força, vai ser justamente o Holocausto, certo, pessoal? E o Holocausto, como vocês já sabem, e a gente já conversou muito sobre, foi justamente o processo que o governo nazista, certo, que o governo alemão empreendeu de extermínio de determinadas etnias e determinados grupos sociais. É lógico que todo mundo sabe aqui que a maior parte das pessoas que sofreram com o Holocausto foram judeus, certo? Mas não foi só os judeus, certo? Ciganos, gays, negros, a gente vai ter também comunistas sofrendo isso, ou outras etnias menores, consideradas menores na Europa, também sofreram com o Holocausto, também foram perseguidos pelos alemães com esse Holocausto, certo? Mas, do ponto de vista nazista, o antissemitismo era uma força, era uma mola propulsora de ódio muito forte. Então, o principal grupo que vivenciou a experiência do Holocausto foram os judeus, certo? Foram os judeus. E isso, como a gente já discutiu aqui, ele não começa com a Segunda Guerra Mundial. A perseguição dos nazistas aos judeus, ela inicia desde que o Partido Nazista ganha corpo. A base estrutural do nazismo é o antissemitismo, é o ódio e a perseguição aos judeus. Então, a gente tem essa perseguição acontecendo dentro da Alemanha desde 1933, certo? Então, né, essa imagem aí, ela é de 1935. Ou seja, os nazistas, Hitler já tinha assumido o poder na Alemanha. O Paul von Hindenburg, que era o presidente alemão da época, ele vai morrer em 1933. E aí o Hitler ele vai assumir como principal chefe da Alemanha a partir de 1933, que a gente vai chamar de Supremo Chanceler, né? O Hitler dá um golpe após o Paul von Hindenburg morrer e vai assumir o poder na Alemanha com todas as forças. Ele vai
acabar com todos os partidos políticos, vai perseguir os comunistas, vai queimar a sede do Partido Comunista e tudo mais. A gente tem, desde antes do Hitler assumir, a organização de forças paramilitares, e eu quero deixar um adendo muito importante com vocês. Vocês sabem o que são essas organizações paramilitares? Vocês já ouviram falar? Vocês sabem? Está acontecendo isso nos Estados Unidos com Trump, nesse momento. Ninguém. Todo mundo está dormindo nesse momento. Tá bom. Alguém vivo? Ah, não vou achar. Beleza. O que é que acontece? Pois eu mando para o grupo de vocês. Uma organização paramilitar. Já voltou o slide? Ou ainda está no meu Twitter? Uma organização paramilitar, pessoal, é porque assim, a gente conhece as organizações militares, certo? Que são organizações que estão em poder do Estado e elas que são o Estado, ok? Então, é como se a gente tivesse uma força militar oficial e a gente tem as organizações paramilitares, que são organizações militares que não são oficiais do Estado, que vão pertencer a alguém, a alguma entidade privada particular, ou que seus membros, certo, são organizados a partir de determinado fim. Sai, Levi. Perfeito. O que é que acontece? Se você pensa, por exemplo, num coronel do interior que tem os seus jagunços, a gente está falando de uma organização paramilitar, certo? Esses caras, esses jagunços que prestam serviços para o coronel, eles não são oficiais do Estado, não é o Estado que pagam eles, não é o Estado que mandam neles. Eles possuem um determinado fim, uma determinada ação, seja para proteger o coronel, nesse aspecto, seja a serviço de algum partido político, por exemplo. A gente tem, na Itália, na época do Mussolini, os camisas pretas. Os camisas pretas eram uma organização paramilitar, galera que treinava mesmo, usava arma, como se fosse um militar. Só que eles trabalhavam para o partido político, eles trabalhavam para o Mussolini. A gente vai ter isso também na Alemanha, certo, pessoal? A gente vai ter isso também na Alemanha. Que no caso da Alemanha, a gente chama de SS. Já ouviram falar da SS? A SS é muito famosa, eu acho que Levi gosta da Segunda Guerra Mundial, né? A SS é muito, mas muito famosa mesmo. Ela parece ser militar, ela tem todos os fins e toda a organização militar, mas eles não são militares. Eles eram uma força especial a mando do partido nazista, certo? Olha aqui, ó. Olha o símbolo da SS e veja, ó, o símbolo que eles estão. Eles não são do exército alemão. Beleza, pessoal? Eles não são do exército, vou repetir para vocês, a SS não é do exército alemão. Apesar deles, muitas vezes, na Segunda Guerra, trabalharem juntos, mas eles eram uma organização paramilitar. A SS existia desde 1933 e funcionava como um exército particular de Hitler. E ele sempre funcionou como um exército particular do Partido Nazista para que os nazistas fizessem aquilo que eles desejavam a partir da luta mesmo, do fight.
E aí o que é que acontece? Essa SS, essa organização paramilitar, que vinha desde 1930 tocando o terror na Alemanha, depois que o Partido Nazista assume, depois que o Hitler assume, eles começam a estar dentro da máquina do Estado. E aí, quando o Holocausto começa, certo? Quando o Holocausto começa a ser posto em prática, a SS passa a comandar a matança dos judeus e de tudo aquilo que você já conhece. Então, a gente vai ter, a partir de 1935, o que a gente vai chamar de Leis de Nuremberg, certo? Que é quando a gente vai ter uma série de políticas oficiais do Estado, do governo nazista contra os judeus. Então, os judeus vão perder suas contas no banco, os judeus vão perder suas posses no banco, o dinheiro que eles tinham guardado. Os judeus vão perder suas lojas, suas casas, suas rendas. E os judeus vão ser expulsos depois das suas casas e postos no gueto, que é uma espécie de comunidade, de favela daquele período. Eles vão ser segregados. Eles vão ser tão segregados que eles vão ser obrigados a usar uma estrela de Davi no peito para mostrar que é judeu. E como é que os nazistas vão fazer isso? Os nazistas vão inventar uma árvore genealógica para você ser considerado puro ou não, certo? Para você ser considerado ariano ou não. Então, como está aqui no slide, baseados nessa distinção, os nazistas começaram a proibir matrimônio, relacionamento entre judeus e alemães, inclusive a árvore genealógica para dizer se você era ou não judeu. Então, se você tivesse um costado, um avô, um bisavô que era judeu, você era considerado judeu e era segregado da Alemanha, certo? Então, eles explicam aí essa lei de Nuremberg, né? Die Nuremberg Gesetze, é justamente mostrando aqui, ó, quando está o pontinho vermelho, desculpa, vermelho não, um pontinho escuro, quer dizer que você tinha um costado judeu e aí você era considerado judeu. Então, aqui era para você o grau que você teria e quanto maior fosse, mais você era considerado judeu. Então, sangue puro, meio judeu, judeu e judeu, certo? E aí, quando você era considerado judeu, você recebia essa estrela de Davi no peito para dizer que você era. E a partir daí, brother, sua vida virava um inferno, bicho. Um inferno. Se o inferno existe, ele era parecido com o que os judeus vivenciaram nesse processo dos campos de concentração, certo? E aí a gente vai ter uma série de processos históricos pesados. Os judeus começam a fugir da Alemanha, à torto e à direito. Muitos judeus alemães vão viajar para os Estados Unidos. Judeus famosos, pessoas muito famosas, como Albert Einstein, por exemplo. Ele é obrigado a fugir da Áustria, né, onde ele vivia, que fazia parte do território alemão na época, para os Estados Unidos, para não ser morto. A gente vai ter a Hannah Arendt também, que é uma filósofa, eu já falei para vocês, muito famosa. A gente vai ter toda a escola de Frankfurt, que era uma escola de intelectuais do mais alto gabarito, que vão estudar a indústria cultural e vão ser obrigados a fugir da Alemanha para os Estados Unidos também. Foram físicos, químicos, cientistas e etc, etc, que vão ser obrigados a sair da Alemanha. Aqueles que não conseguiram, certo? Aqueles que não conseguiram vão começar a ser postos nos guetos, certo? Às vezes os caras eram mortos e os filhos ficavam assim, abandonados. E que ali era o gueto de Varsóvia, né? E horroroso, horroroso, horroroso. E isso eu estou falando antes da Segunda Guerra Mundial, certo, pessoal? Antes da criação dos campos de concentração, isso é antes do Holocausto propriamente dito, certo? Isso aí é o processo. E é isso que eu quero que vocês entendam. As coisas não ocorrem no estalar de dedos, certo?
a humanidade não perde a sua empatia no estalar de dedos. Tanto a ascensão do regime nazista, quanto esse processo que vai desembocar no Holocausto, ele não aconteceu do dia para a noite. Ele durou essa década de 30 todo. É aos poucos que os nazistas vão convencendo a população alemã da demonização desses judeus, de criar os judeus como inimigo, e até chegar ao ponto final. E a gente está falando aí do que aconteceu, não foi só o governo nazista que fez, apesar dele fazer de maneira oficial. A gente está falando todo um país que deixou isso acontecer, certo? No momento em que um alemão se omitiu e deixou de fazer o que era certo e deixou de proteger os judeus dessa prática, ele permitiu que isso acontecesse, certo? Na medida em que ele vendava os olhos e fechava os olhos para isso, ele permitiu que isso acontecesse. Então, é um processo em que todo o país participou dessa construção. Não foi só especificamente os militares, a SS ou o governo nazista, não, certo? Esse é o cartão, o passaporte dos caras para os campos de concentração. Deixa eu parar aqui, que o nosso tempo vai acabar.